Frente 4, módulo 11, Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Já é sabido, né? Dado um triângulo retângulo ABC, tá? Se eu tenho aqui, ó, se ele é reto em A, eu posso dizer que aqui eu tenho o ladinho A, o B e o C, tá? E eu sei também que todo lado oposto ao ângulo reto, que ele é chamado de maior ângulo, eu tenho aqui a nossa hipotenusa. E os demais são chamados de cateto, tá? Então, eu costumo brincar que é o catetinho e o catetão, o cateto maior e o cateto menor, tá? O que diz Pitágoras? Já é sabido. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, tá? Que eu posso ter lá, ó, BC ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a B quadrado mais a C quadrado. Ou ainda, a gente pode trabalhar assim, ó, Azinho é igual Bzinho ao quadrado, Azinho ao quadrado é igual Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Facílimo, tá? Então, vamos lá. O que ele quer no primeiro exercício? A altura de um triângulo equilátero de lado L. Então, eu tenho um triângulo aqui que eu considero equilátero. O que é um triângulo equilátero? Ele tem os três lados com a mesma medida. Então, eu tenho lá, ó, esse lado aqui medindo L, esse lado aqui medindo L, tá? E esse terceiro lado aqui, ó, também medindo L, tá? Todo triângulo equilátero é também equiângulo para nos facilitar alguns exercícios, tá? O que ele pede? A altura. O que é a altura do triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero é o segmento que vai de um vértice até o lado oposto, importantíssimo, formando um ângulo reto. Então, eu tenho aqui a altura, tá? Bom, mas como é que eu vou trabalhar com Pitágoras nessa situação? Vocês percebem aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo com a metade desse triângulo equilátero. Por quê? Lá no triângulo equilátero, tá? Vocês sabem que o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, eles estão exatamente no mesmo lugar. Então, se aqui, ó, tá? É a altura do triângulo equilátero, aqui também é a mediana. Então, essa medida é igual a essa medida. Então, se aqui eu tenho o valor igual, aqui também, que é a metade do lado. Então, aqui mede a metade do lado. Então, por Pitágoras, tá? Nesse triângulo aqui, que eu vou chamar triângulo ACD, tá? Eu vou lá trabalhar. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que eu tenho de hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto, tá? Quais são os catetos? H quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Se eu quero o H, eu vou colocá-lo no primeiro membro, né? Já isolar. Então, já vamos mudar de membro, ó. H quadrado, agora algebricamente, né, ó. L ao quadrado sobre 4, porque ele está elevado ao quadrado, igual a L ao quadrado. Isolo a altura, vai ficar L ao quadrado, L sobre 2 sobre 4 ao quadrado. Agora, algebricamente, da melhor maneira que vocês quiserem, tá? H quadrado, eu sei que aqui eu vou achar o MMC. Pego o MMC, divido por 1 e multiplico pelo outro. Então, vai dar 4L ao quadrado, 4 por 4 dá 1, 1L ao quadrado. H ao quadrado vai ser 3L ao quadrado sobre 4. Se eu tenho L, H ao quadrado, tá? O inverso do quadrado é a raiz. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2, tá? Que nada mais é que a fórmula para trabalhar com a altura do triângulo equilátero.
Então, eu tenho aqui alternativa D. Trabalhando ainda com Pitágoras, o exercício 2, olha o que ele fala. Um trapézio retângulo tem base 5 e 2 e altura 4. Trapézio retângulo, eu sei que um dos lados transversos aos lados paralelos, tá? Forma um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho lá, ó, um trapézio com bases 5, tá? E 2. Então, base maior e base menor. E a altura dele mede 4, tá? Ele quer saber o perímetro desse trapézio. Eu sei que perímetro é a soma dos lados, então me falta o lado BC, que eu vou chamar de X, certo? Bom, como é que nós vamos trabalhar aí, tá? Se eu projetar esse lado aqui, ó, paralelo a ele, eu sei que esse lado aqui também vai ter o valor de 4, tá? Então, vocês percebem aqui, ó, que eu tenho um triângulo retângulo, que eu quero a hipotenusa, um dos catetos 4, falta achar esse. Mas eu sei que esse projetado aqui também vale 2. Então, eu tenho 5 menos 2, eu tenho esse valor aqui, ó, que mede 5, correto? Então, eu sei que aqui eu vou trabalhar com Pitágoras. Então, a primeira situação, Pitágoras, tá? X² é igual aos catetos ao quadrado, tá? X² é 16 mais 9, x é raiz de 25, o x vale 5. Ah, mas eu precisava fazer isso? Não, tá? É que eu estou explicando a teoria. Mas vocês já sabem que um triângulo pitagórico que tem catetos 3, 4, a hipotenusa é 5, tá? 3, 4, 5. Bom, o que ele pede agora? Ele pede o perímetro desse trapézio. O que eu entendo de perímetro? Vamos começar por aqui, ó. Seria o lado AB, mais o lado BC, mais o lado CD e mais o lado DA ou AD. Agora é só somar, tá, ó. AB, 5. BC é X, que é 5. CD é 2 e DA ou AD, que é 4. Então, eu tenho 5, 10, 14, 16. Alternativa D. Seguindo o nosso terceiro exercício, ele fala o seguinte, é um problema, tá? Uma estação de tratamento de água, chamado de ETA, localiza-se a 600 metros de uma estrada reta. Então, vamos lá, ó. Eu vou dizer que aqui eu tenho a nossa estrada, tá? Ele fala que a estação de tratamento de água localiza-se a 600 metros da estrada. Então, a menor distância entre dois pontos, eu sempre faço assim, ó, tá? Forma um ângulo reto. Então, ele localiza-se a 600 metros da estrada. Então, eu tenho aqui a estação de tratamento de água, tá? Ah, mas por que eu coloco assim? Sempre eu falo que a menor distância entre o ponto e uma reta forma um ângulo reto, tá? Que mais? Uma estação de rádio localiza-se nessa mesma estrada a 1000 metros de ETA. Então, ó, nessa mesma estrada eu tenho uma estação de rádio que localiza-se a 1000 metros da estação de água. Então, aqui eu tenho uma estação de rádio que localiza-se a 1000 metros de ETA, da estação de tratamento de água. Então, eu sei que aqui é 1000 metros. Pretende-se construir um restaurante na estrada que fique à mesma distância das duas estações.
Então, vamos lá, ó. Ele quer colocar um restaurante aqui, tá? Mas que fique a mesma distância da estação de rádio até a estação de água. Eu sei que deverá ter a mesma distância, tá? Eu não sei, tá? Mas eu sei que essa medida é igual a essa que eu vou chamar de x, tá? A distância do restaurante a cada uma das estações deverá ser d. Então, eu quero saber o x, tá? Então, vamos ter que trabalhar com essa história aí. Percebem que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo? E que se eu souber esse pedaço aqui, vai ficar fácil para eu trabalhar com Pitágoras, correto? Mas para eu saber esse pedaço, eu preciso descobrir quem é esse grande aqui, ó. Tá? Então, vamos trabalhar com, ó, no triângulo etaera e ó, eu vou achar Pitágoras. Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que eu tenho de hipotenusa? 1000. Quem que eu tenho de cateto? Ó, 600, tá? E o segmento aqui, que eu vou chamar de Y, tá? Ó, Y, correto? Então, agora é trabalhar desta forma aí, tá? Já vou virar. 600 ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. 2 zeros elevado ao quadrado, eu tenho 4 zeros. Nossa, mas é um jeitão tranquilo de fazer? É. Mais y ao quadrado. 1000 ao quadrado, eu sei que eu tenho 1 ao quadrado, 1. 3 zeros ao quadrado implica em 6 zeros, tá? Então, trabalhar dessa forma e isolar o y. Eu tenho 1 milhão menos 360 mil. Eu vou ter 640 mil. Como é que eu vou achar a raiz quadrada disso aí? Eu sei que raiz quadrada quando exato, ó, a partir da direita para a esquerda, a cada dois zeros, ele corresponde a um zero em raiz quadrada, ó. 2 zeros, 1 zero. 2 zeros, 1 zero. Raiz de 64, 8. Então, eu tenho que y vale 800 metros. Muito bem, 800, tá? Bom, quem será esse pequeno aqui agora? 800 menos x, ó. 800 menos x. Agora, eu vou aplicar Pitágoras novamente nesse triângulo aqui que me faltava, tá? Então, Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Correto? Então, agora, trabalhar de forma achar o valor de x. Então, ficou, ó, x quadrado, 600 ao quadrado, eu já sei que é 360 mil, tá? Aqui, o quadrado da diferença de dois termos. Lembra, ó, quadrado do primeiro, o que é o quadrado do primeiro? 640 mil. Menos, ficou pequeno agora. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 1.600, mais o quadrado do segundo, tá? Eu quero achar x. Então, ó, imediatamente cancelei o x quadrado, porque eu tenho termos iguais em membros opostos, eu cancelo. Então, ficou, ó, 1.600x, 360 mil mais 640 mil, eu sei que eu tenho aqui, ó, 1 milhão. Então, x será, cortei, eu tenho 10 mil dividido por 16, tá? Eu sei que x vai valer quanto? 625, tá? Então, alternativa C.
E o último exercício, ele fala assim, ó. A figura seguinte representa como 5 sabonetes cilíndricos tangentes uns aos outros e as paredes da caixa de seção quadrada poderiam estar dispostos. Então, ó, eu tenho um sabonetinho redondo, outro, opa, e um pequenininho aqui, tá? Eles são tangentes entre si. Sendo que 16 centímetros o comprimento do lado do quadrado. Então, o raio do sabonete cilíndrico central em centímetro é... Eu vou fazer desse lado aqui, ó. Eu sei que daqui até aqui mede 16 centímetros, tá? Eu sei que daqui até aqui mede também 16 centímetros, correto? Tá? Então, o que eu posso entender daí, tá? O segmento que vai do centro até a extremidade é o raio. Aqui também é o raio, aqui também é o raio e lá também é o raio. Ou seja, se eu perceber que essa altura da caixa foi dividido exatamente em 4 partes iguais. Portanto, o raio de cada sabonete passa a ser quanto? 4, 4, 4 e 4. Correto? Tá? E daqui, da mesma forma, tá? Também igual. Ó, aqui 4 e aqui 4, porque ele tá dividindo aqui, ó, tá? Então, eu sei que aqui é 4, aqui é 4, aqui 4 e aqui 4, tá? O que o exercício pede? Ele pede o raio do sabonete pequeno. Então, veja o que dá para fazer, ó, tá? Se eu pegar isto, tá? Isto e isto, passando pelo centro da pequenininha, eu tenho um teorema de Pitágoras, tá? Que com certeza eu vou achar esse lado aqui, ó. Então, vou chamar isso aqui, ó, de A, B e C. Então, vou trabalhar nessa história primeiro. Então, ó, no triângulo ABC, eu vou aplicar o nosso amigo Pitt, que diz Pitágoras: o quadrado da hipotenusa, que é o BC, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 mais 4, 8, 4 mais 4, 8. Então, seria 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. BC ao quadrado, 64 mais 64, 128. BC, raiz quadrada de 128, não é uma raiz exata, mas eu sei que 128 é 2 vezes 64. E a raiz de 64, eu sei que é 8. Portanto, BC mede 2 raiz de 2. Correto? Bom, então, mas o que o exercício pede? Ele pede, na verdade, ó, o raio do sabonete cilíndrico central, tá? Então, vamos lá. O que eu entendo pelo raio do segmento central, tá? Se eu determinar isso aqui, ó, isso aqui não é o diâmetro da minha circunferência, tá? Então, como que eu vou calcular o diâmetro da minha circunferência? Seria o quê? BC, correto? Tá? Que é 8 raiz de 2, menos esses 2 pedacinhos, tá? Então, olha, qual vai ser o diâmetro? Vai ser o BC, que é o segmento BC, que é a minha hipotenusa, menos esse pedacinho que mede 4, mais esse que mede 4. Então, seria menos 8. Então, seria 8 raiz de 2 menos 8.
certo? Então, eu tenho o diâmetro da minha circunferência central, tá? Da circunferência central. Mas quem ele tá pedindo? O raio. O que é o raio? É o diâmetro dividido por 2, tá? Então, vai ser o quê? 8 raiz de 2 menos 8, dividido por 2. Então, vou subir aqui um pouquinho, ó, tá? Se eu dividir tudo por 2, vai dar 4 raiz de 2 menos 2, que seria a alternativa... Opa! Alternativa, desculpa, aqui, ó. Alternativa D, porque aqui deu 4, tá? Alternativa D. Correto?